Está aberta a temporada das promessas. Eu prometo que ano que vem eu vou isso, eu vou aquilo. Eu prometo, mas aqui eu tô para falar da promessa que não falha, daquela promessa que nós temos e que, se a gente se apropria delas, elas fazem parte de quem nós somos. Essas promessas moldam a nossa identidade, moldam a nossa vida, se a gente é guiado pelas promessas de Deus. Então hoje Deus falou comigo de forma muito especial em Mateus capítulo 20. Eu queria ler o trecho para vocês. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Eu vou ler aqui a parábola dos trabalhadores da vinha, que está no livro de Mateus capítulo 20, que diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse então: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Então a frase que chama muita atenção é: não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Então o dono da vinha está dizendo: o dinheiro é meu, o acordo foi justo, eu não devo nada além do que eu prometi. Então aqui, o princípio espiritual, Deus, aqui o dono da vinha é comparado a Deus. Então Deus não é obrigado a agir segundo a nossa noção de mérito. Ele é soberano sobre a sua graça. A salvação, ela não é salário, ela é presente. Aqui nós podemos ver que o problema dos trabalhadores, ao receber aquele valor que já tinha sido acordado com o senhor da vinha, não era o valor, é quando ele se comparou com os outros. Então, muitas vezes está tudo bem o que está acontecendo na minha vida, quando a gente está olhando para Deus, quando a gente está num relacionamento íntimo e individual com o Senhor, afinando o nosso ouvido, alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Então, muitas vezes a gente está naquele relacionamento no secreto com o Senhor. E o Senhor está nos moldando, nos ensinando, falando conosco através da palavra, em oração. E quando é que podemos nos ressentir? Quando nós olhamos para fora e de repente a gente vê alguém que está andando errante na nossa opinião e a pessoa é abençoada e muitas vezes nós ficamos ressentidos porque a nossa régua é a nossa justiça. E aqui Deus está mostrando através dessa parábola que a soberania dele, a justiça dele está muito além do que a gente pode determinar, do que a gente pode entender. Então, muitas vezes, algo que você está vivendo é algo para o seu próprio bem, para que o Senhor possa forjar o seu caráter, te amadurecer,
para que ele possa te abençoar. Então, muitas vezes um filho, quando recebe uma bênção no momento errado, no momento de imaturidade, aquela bênção pode se transformar em maldição. Então, o Senhor, por ser amoroso, misericordioso, cuidadoso, Ele prepara o nosso coração, a nossa mente, para que a gente tenha maturidade mesmo para receber aquilo que Ele tem para nós. A gente muitas vezes já vislumbra, a gente tem sonhos, desejos, coisas que a gente quer alcançar, sonhos que Deus coloca no nosso coração, coisas grandiosas que muitas vezes a gente até nem ousa sonhar, porque a gente acha que é muito impossível e por mais que a gente tenha aquilo no nosso coração, a gente fala, meu Deus, eu não tenho nem ideia como eu vou realizar isso. Mas isso é com Deus. É quando a gente apresenta a Deus. Se aquilo não estiver nos planos de Deus, Ele vai tirar do seu coração, se assim você se deixar ser cuidada por Ele. Quando você acha que sabe mais do que Ele, que sabe realmente o que você precisa, então você se rebela ou se ressente da maneira como as coisas estão se desenrolando, você se desconecta da paternidade de Deus, você se desconecta do desenrolar daquele processo que você está vivendo, que muitas vezes você precisa passar. Então, o problema nem é a justiça de Deus, é o olhar humano contaminado pela comparação. Em determinado momento do texto, Deus diz, você está me chamando de injusto? Quando, na verdade, eu estou sendo bom. A bondade de Deus, ela ofende o orgulho humano, porque nós queremos ser recompensados, nós queremos vantagem, nós queremos ser mais merecedores que outros. E o ensino central mesmo é que o reino de Deus, ele funciona pela graça e não por mérito. A comparação, ela mata a alegria espiritual. Pela graça sois salvos, não por obras, assim como está em Efésios 2. Você pode se perguntar, por que Deus abençoou aquela pessoa e não a mim? Poxa, eu faço tanto e os outros fazem menos que eu, não é justo. E Jesus responde, Deus não é injusto, Ele é bondoso. Fala aqui de injustiça, Ele fala de um Deus livre para amar, salvar e abençoar sem pedir permissão ao nosso senso humano de justiça. Deus, Ele é mais bondoso do que nós somos justos e isso é uma boa notícia. Isso me lembra a parábola também do filho pródigo. O filho que pede a herança para o pai para gastar com o que ele quiser, né? Vai embora, se afasta do pai, enquanto que o outro irmão, o outro filho, fica ao lado do pai corretamente, agindo de forma certinha. Quando o filho que gastou tudo nos seus prazeres e depois cai em si do que ele fez e se arrepende, volta para o pai e o pai o recebe com uma festa, o filho que ficou ao lado do pai se ressente. Ele pensa, eu fiz tudo certinho, enquanto o outro foi lá, errou, pecou. Agora ele volta arrependido e meu pai vai perdoar, ele ainda vai dar uma festa. E a gente lembra, né? O Senhor é aquele que deixa as 99 para trás de uma ovelha perdida. Então, muitas vezes nós caímos no engano de julgar se o outro merece ou não que o Senhor, que Deus o abençoe. Porque de alguma forma a gente tem a pretensão de que nós sabemos quem errou e qual o processo que o outro está. É claro que nós vamos avaliar o que é erro, o que é acerto, mas que principalmente a gente faça isso em relação à nossa própria vida ou da vida das pessoas que dependem de nós, nossos filhos e aqueles amados a quem Deus te deu, a sua família, algum amigo que pede a sua opinião, que pede a sua ajuda, que não sejamos aqueles que se intrometem na vida dos amigos com a boa intenção de ajudar e muitas vezes nós até atrapalhamos o processo que ele está vivendo. Então, a raiz dessa mensagem é mantenha a sua comunhão, o seu relacionamento, se preocupa em manter o seu relacionamento com Deus para ouvir o que Ele tem para dizer para você, a direção que Ele tem para a sua vida e não se preocupe com o processo do outro. A gente vive num tempo onde é muito fácil até você ver processos de outros, né, pelas redes sociais, as coisas são... A gente sabe de coisas que antigamente a gente nem saberia. E hoje em dia a gente sabe que uma pessoa viajou para não sei aonde que você jamais saberia, porque você nem encontra aquela pessoa. O fato em si não é o problema são as nossas
inclinações, tirar o foco do que Deus já nos deu, de tudo aquilo que Ele nos abençoou, porque às vezes a gente nem vê, a gente acha que é uma vítima. E Deus com certeza abençoa cada um de nós com dons, talentos, circunstâncias de vida, presentes celestiais que muitas vezes a gente não vê, porque a gente está olhando para a grama do vizinho, para a história do outro e não está desfrutando da própria história, de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, de tudo aquilo que Deus já te deu para que você supere tudo aquilo que você precisa. Então, se você se dói, muitas vezes isso pode estar num contexto político, a gente gasta muita energia criticando ou se ressentindo da situação política do nosso país, fazendo com que isso roube a nossa energia em focar nas nossas próprias mazelas, nossas próprias dificuldades, coisas que precisamos superar, objetivos que precisamos alcançar, para que a gente possa avançar pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos filhos. Então, que nesse próximo ano de 2026, se tem algo assim que humildemente eu posso deixar aqui como uma reflexão, ajuste os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus na sua vida. Muitas vezes a gente escuta entrevistas, testemunhos de outras pessoas, conselhos, direcionamentos, exemplos de vida, dicas, que se a gente não souber reter o que é bom e deixar passar aquilo que a gente não precisa perder tempo, a gente acaba se comparando com outras vidas, seguindo planejamentos de outros que não nos cabe, que roubam a nossa identidade com Deus, que roubam o seu tempo de relacionamento com o Senhor. E é Ele que sabe os planos que tem para você. É planos de bem e não de mal, de fazer prosperar. Ele é que tem. O Espírito Santo é o seu mentor perfeito. Jesus é o nosso alvo. Se parecer com Jesus é o nosso alvo. Tudo aquilo que Ele já testemunhou para nós. Então que a gente tire todos os alvos que não são puros, conforme a vontade de Deus, refletida na pessoa de Jesus Cristo, na palavra de Deus, numa forma bem profunda. Não leia a palavra de Deus através de outras pessoas. Por mais que você tenha pastores, padres, enfim, líderes espirituais que você aprende da palavra, e realmente a gente aprende da palavra com quem sabe mais, se dedica a isso, mas que isso nunca tire, além do que você aprendeu, a tua leitura, teu relacionamento pessoal, a sua forma de ler e aquilo que salta aos teus olhos. Porque a cada um de nós, o Senhor trata de forma especial. Quem tem mais de um filho sabe que cada filho é de um jeito, cada filho requer um jeito específico de você orientá-lo, direcioná-lo. Então, muitas vezes a gente fica de mentor em mentor e não para ouvir o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nosso coração. Primeiro mandamento: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, a gente deve buscar entendimento naquele que nos formou, que nos criou. Aquele que tem a soberania e é dono da história. É a Ele que a gente deve ouvir. E muitas vezes a gente só vai conseguir ouvir o Senhor baixando o volume daquilo que não vem dEle. Muitas vezes você está com muitos barulhos na sua vida, muitos afazeres, muitas fontes de informação, muitas pessoas opinando na sua vida. É a hora de você parar, silenciar, para que você possa escutar a verdade, para que você possa vislumbrar o caminho e para que você possa viver a verdadeira vida. Então que nesse ano, nesse último dia do ano, não é o que eu estou falando aqui não. O que eu estou falando aqui é
Tô falando aqui dentro do meu canal para quem quiser assistir. Mas é como alguém que reflete, que sentir do Senhor de compartilhar isso para você, para que você deixe Ele falar com você. Não tem ninguém melhor que Ele para falar exatamente aquilo que você precisa ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir, porque a gente já sabe a resistência, o que a gente está resistindo e que problema a gente está empurrando com a barriga, porque resolver o problema dói. Mas Ele está ali, te estendendo a mão para te dizer: filho, filha, entrega isso para mim, que eu vou te ajudar. E quando você entrega, é quando você declara que você depende do Senhor. E quando você entrega, não significa que você não vai fazer nada. Você vai fazer cada coisa debaixo da vontade de Deus, a cada dia se alimentando da direção dele. Assim como todos os dias a gente toma banho, assim como todos os dias a gente se alimenta e a gente precisa das horas de sono, a gente tem as nossas atividades. Todos os dias a gente precisa dizer: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Me ensina, limpa do meu coração aquilo que não te agrada. Salmos diz: vê se há um caminho mau em mim, Senhor, e me purifica. Nós precisamos do Senhor para nos guiar. Nos dois casos, tanto do filho pródigo quanto dos trabalhadores da vinha, o escândalo não é o pecado do outro, é a bondade exagerada do Pai. No fundo, muitas vezes nós pedimos misericórdia do Senhor e perdão pelos nossos erros e falhas do passado, ou que a gente se dá conta, mas para o outro a gente tem um olhar bem afiado. Se o Senhor teve misericórdia de você, por que Ele não pode ter do outro, que está errando muito, que às vezes aos olhos de todos está em pleno pecado? O que o Senhor nos ensina é a não julgar, para que você não fique olhando pro cisco que tem no olho do outro, mas olha a viga que tem no seu próprio olho. E Ele nos ensina a orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, ou se a gente vê alguém que está no engano. Esse é o coração que o Senhor se agrada, não é um coração crítico e julgador. Ele falava, todo o discurso de Jesus, ali nos evangelhos, o Senhor se incomoda com a hipocrisia dos religiosos. Então a hipocrisia é detestável para o Senhor. E então que a gente peça ao Senhor: lava as minhas hipocrisias, tira de mim o que é hipocrisia, até aquela que eu já me acostumei. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, o personagem correto, ele fica indignado. E no Mateus 20, o trabalhador da primeira hora reclama: pô, a gente vai ganhar a mesma coisa, a gente começou mais cedo. Então o problema não é a injustiça, é a comparação. O salário ele foi combinado, o filho mais velho nunca deixou de ser filho, nada lhe foi tirado. O que dói é o outro receber a graça. E o pai, dono da vinha, ele se explica: eu não posso fazer o que eu quero do que é meu. Tudo o que é meu é teu. Então o pai não defende o pródigo, ele convida o filho mais velho a entrar na alegria. Então os olhos que são maus têm um coração ressentido. Mateus ele usa a expressão: são maus os teus olhos porque eu sou bom. Lucas mostra isso como silêncio, isolamento, recusa em celebrar. O filho mais velho, ele também peca, não pela rebeldia, mas pelo ressentimento religioso. O choque dessas duas parábolas é: Jesus está dizendo, vocês acham que o problema é quem se perdeu, mas o maior problema é quem nunca saiu de casa. Porque o pródigo, ele reconhece que ele precisa da graça, e o filho mais velho, ele acha que ele merece a graça. Tanto o trabalhador fiel quanto o filho mais velho estavam perto, obedientes, dentro da casa, mas fora da alegria. A graça, ela não humilha o obediente, ela apenas lembra: você também vive dela. Jesus não termina a história dizendo se o trabalhador aceitou ou o filho mais velho entrou na festa, porque a pergunta fica para nós. A festa está acontecendo. Você entra? O maior teste de maturidade espiritual não é obedecer, é se alegrar quando Deus é bom com o outro.
Então agora eu vou te falar alguns passos práticos, bíblicos e possíveis sem peso. Reconheça sem se punir. O filho mais velho, ele não era um vilão. Ele era obediente, presente, responsável. O erro dele não foi fazer o certo, foi achar que o certo lhe dava crédito. Então, o primeiro passo é dizer a Deus: Senhor, percebo que a minha obediência virou cobrança, sem culpa, sem vergonha. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, como diz ali em Salmo 139, 23. Passo 2, para de negociar com Deus. O filho mais velho diz: há tantos anos te sirvo. Isso é linguagem de contrato, não de filho. Retire frases como: eu fiz, então eu mereço. Ai, depois de tudo, não era para ser assim. Troque por: pai, tudo que eu tenho vem da tua bondade. Passo 3, entre na festa, mesmo sem vontade. Esse passo é decisivo. O filho mais velho, ele ficou do lado de fora porque ele não sentia alegria. Ele achava incoerente. Estava certo, mas sozinho. Alegria não é concordar, é confiar no coração do Pai. Uma dica prática: celebre silenciosamente o bem do outro. Agradeça em voz alta por algo que Deus fez com alguém, não com você. Ele fala: alegrai-vos com os que se alegram. Passo 4, trate a inveja como ferida, não como pecado capital. Inveja espiritual nasce de cansaço, frustração, sensação de invisibilidade. Deus, ele não repreende o filho mais velho, ele sai da festa para conversar. Então, quando sentir isso, ore assim: Pai, estou cansado de ser forte, cuida de mim. Isso é maturidade, não é fraqueza. Passo 5, aprenda a receber, não só a servir. O filho mais velho, ele sabia trabalhar, mas não sabia usufruir. Tem alguns sinais que são práticos, que é, por exemplo, dificuldade de descansar sem culpa, dificuldade de pedir ajuda, sensação de que sempre precisa merecer. E uma prática concreta: aceite algo sem retribuir, descansa sem se justificar, deixa Deus te agradar. Lembre-se, você também foi alcançado. O pródigo se perdeu fora de casa e o filho mais velho se perdeu dentro. Ambos precisam do pai saindo ao encontro. O filho mais velho, ele não precisa se arrepender de obedecer. Ele precisa se arrepender de achar que obedeceu sem precisar de graça. Então, nomeie sem espiritualizar. Quando o sentimento vier, diga a Deus, não às pessoas: pai, isso me doeu. Não, eu sou horrível por sentir isso. Eu não posso sentir isso. Não, o Senhor, ele já sabe o que está no seu coração antes mesmo de chegar à tua língua. Eu espero que essa palavra tenha encontrado o seu coração receptivo. Mas muito mais do que essa palavra, que você abra o seu coração para ouvir Deus, sem precisar de ninguém. Porque o teu intercessor, o teu intermediário, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, que vão te dar a direção certa. Antes de qualquer ação para 2026, se comprometa com Deus de estar ouvindo a Ele, de estar aberta a ouvir o que Ele tem para você, de deixar Ele te guiar, de deixar a palavra de Deus falar com você. Faça a sua parte. Separe um horário do seu dia. Abra a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento. E a cada capítulo, leia. Ore antes. Peça ao Senhor para que fale com você. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Peça a Deus fé, porque isso é dom que vem dele. E de forma racional, leia o que está escrito ali. Deixa Deus falar com você. Silencie todos os outros barulhos que você deixa entrar na sua mente. Seja noticiários, seja internet, mídias sociais, músicas que têm suas frequências espirituais. Seja receptiva ao Senhor. Nós somos templo do Espírito. Limpa o seu templo, limpa a sua casa e deixa Deus falar com você, que eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Um feliz
ano novo. E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja com você e toda a sua casa. Amém.